Determine as derivadas primeira, segunda e terceira dessas funções, né? Então, a letra A, nós temos a função 4x² mais 2x. A derivada primeira é como foi feito já várias vezes anteriormente. Então, nós vamos derivar essa função. Esse 4 vai cair junto com esse 4, fica 16. E a gente diminui uma unidade. Derivada de 2x, né? Como é só uma constante com x, basta copiar a constante. Essa é a derivada primeira. A derivada segunda, nós vamos derivar a primeira função. Então, dá o tapa no 3, cai junto com 16 e diminui uma unidade no 3. Derivada de constante é zero, e a gente pode calcular agora a derivada terceira. Então, a derivada terceira, esse 2 vai cair, vai ficar junto com o 48, e agora diminui uma unidade. E aí nós temos todas as três derivadas, né? Derivada de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. A letra B, a função agora é 1 sobre x. Bom, uma outra maneira mais simples de escrever essa função, até melhor para derivar, é x elevado a menos 1. Então é só a gente passar o x para cima e troca o sinal do expoente. E aí a derivada primeira vai ficar assim, a gente vai dar o tapa no menos 1 e diminui uma unidade aqui, então vai ficar menos 2. Agora, a derivada segunda, nós vamos derivar essa função de cima. Então, esse menos 2 vai cair, vai ficar junto com o menos 1, então fica 2 positivo, diminui uma unidade no menos 2. E, finalmente, a derivada terceira, esse menos 3 cai junto com o 2, e a gente diminui uma unidade. Então, se quiser até reescrever essa função, essas três funções, né, as derivadas, então aqui nós temos menos 1 sobre x ao quadrado, aqui temos 2 sobre x ao cubo, né, só passar de cima para baixo, trocando o sinal do expoente, e aqui temos menos 6 sobre x à quarta. A letra C, a função agora é 5x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo. Vamos trocar a forma dessa função só para ficar mais simples para derivar, né? Então 5x ao quadrado menos x elevado a menos 3. Então só passar esse x para cima. A derivada primeira, a gente vai dar o tapa aqui no 2, né? Vai cair junto com o 5, vai ficar 10x, já que é só diminuir uma unidade. E aqui a gente pode dar o tapa no 3, com o sinal negativo aqui vai ficar mais 3, e diminui uma unidade no 3. A derivada segunda, então aqui, derivada de 10 com x é 10 mesmo, só a constante que está junto com o x. O menos 4 vai cair junto com o 3, então vai ficar menos 12, né? 3 vezes 4, e diminui uma unidade. A derivada terceira, agora, derivando 10 vai ficar 0, já que 0 é constante. E aqui o menos 5 vai cair junto com o menos 12. Então, teremos 60, x elevado a menos 6. E aí, trocando a forma da função, então seria 10x mais 3 sobre x à quarta. Aqui temos 10 menos 12 sobre x à quinta. E por último, 60 sobre x à sexta. A letra D. Agora a função é 3x ao cubo menos 6x mais 1. Então, para derivar. Agora a função polinomial, elas são mais fáceis de derivar, né? Não precisa trocar a forma nem nada. Então, 3 cai junto com 3. Diminui uma unidade. Aqui vai ficar só 6, né? Já que é só a constante. E aqui a derivada fica 0. Então, a gente não precisa nem escrever. Derivada segunda.
o 2 cai junto com o 9, e a derivada aqui fica 0. E a derivada terceira vai ser a derivada disso, somente o 18, né? Só a constante que está junto com o x. Agora, a letra E. A nossa função é x módulo de x. Nós podemos reescrever a forma dessa função, lembrando que o módulo de x, que é isso que está aqui, deixa eu colocar até de vermelho assim, é o próprio x, contando que esse x seja positivo, né? ou zero. Agora, o módulo de x é, então a gente pode trocar isso aqui por menos x, se o x for negativo. Para a gente fazer a derivada, então a gente vai ter que considerar os dois casos. E vamos ter que ver o que acontece no caso de fronteira. Então, é x ao quadrado, se o x for não negativo, né, ou seja, zero, e os números positivos, e menos x ao quadrado, se o x for negativo. Ok. Então, o zero aqui é o caso de fronteira, né? É o caso que está no limite aqui entre os dois. Lembrando, a derivada de uma função é o limite quando x tende a um certo valor, né? Acho que eu vou utilizar eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim, vamos calcular as derivadas diretamente, e aí depois a gente checa o que acontece no próprio zero, que é o caso que está aqui entre os dois. Então, a derivada será o seguinte, se o x for maior que zero, então somente maior, a gente vai utilizar isso aqui. Então, a derivada é 2x. Se o x for menor que zero, a gente vai utilizar isso aqui. Para derivar, então, vai ficar menos 2x, já que é só dar o tapa no 2. Agora vamos ver o que acontece no zero, que é o caso que está aqui entre os dois, né? Então, no zero, a gente vai ter que calcular. Então, a derivada em zero é o limite, quando o x tende a zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Então, será o limite, x indo para zero. Vamos precisar de calcular f de zero, né, como está aqui. Então, f de zero será... Pode substituir aqui, né? F de zero é 0 vezes 0. Então, f de zero é 0. Então, vai ficar assim, f de x menos 0, não precisa nem escrever, sobre x. Agora, esse limite aí vai depender. A gente está querendo ver o limite quando o x tende a 0. E ele pode tender a 0 pela direita ou pela esquerda. Ou seja, pode ser maior ou menor que 0. E aí a gente vai ter que trocar a forma da função que a gente vai utilizar. Certo? Então, vamos calcular o limite pela direita primeiro. Lembrando que para esse limite existir, os dois limites laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda, devem existir e serem iguais. Então, primeiro, limite, x indo para 0 pela direita, de f de x sobre x. Então, lembrando, se o x está indo para 0 pela direita, o x está aqui, ó. Então, x é maior que 0. Se o x é maior que 0, vamos ver qual forma da função nós devemos utilizar. X é maior que 0, então tem que ser x ao quadrado. Então, a gente pode cortar esse com um desses, vai ficar o limite x indo para 0 pela direita de x mesmo, que é só o que sobrou. Isso dá 0. Vamos ver o limite quando o x tende a 0 pela esquerda. Então, limite, quando o x vai para 0 pela esquerda, de f de x
sobre x. Então, isso é o limite. X indo para zero pela esquerda. Agora a função, lembrando, como x está indo a zero pela esquerda, então agora é o caso contrário, né? Então, x está indo pela esquerda, está aqui. Então, x é menor que zero. Se o x é menor que zero, a forma da função que a gente deve utilizar é essa aqui, ó, menos x ao quadrado. Então, vai ficar menos x ao quadrado sobre x. Isso aqui é zero também, né? Vai ficar somente um x aqui, substituir por zero, dá o próprio zero. Quer dizer que a derivada é zero se o x for igual a zero. Então, a gente tem essas três formas para a derivada aí. Parecem três formas, mas a gente pode até resumir da seguinte maneira. Ó. Então, aqui, a gente pode colocar que isso aqui é assim. Concorda que se a gente substituir x por zero aqui, esse resultado também dá zero? O que eu quero dizer com isso? Que esse caso pode ser incluído no caso de cima. Então, olha, se a gente colocar o igual aqui, o que vai acontecer? Quando for igual a zero, a gente vai substituir o x por zero e aí vai dar esse mesmo resultado. Poderia ser incluído no de baixo também, mas tanto faz. Então, aqui eu vou colocar assim, 2x se x maior que ou igual a zero, que aí esse último caso também já está compreendido aqui no primeiro caso. Qual é a vantagem de se fazer isso? A vantagem é que para fazer a derivada segunda, a gente não vai precisar dividir em três casos. A gente pode dividir novamente apenas em dois casos. Então, essa aqui é a derivada primeira da nossa função. Nós devemos fazer agora a derivada segunda da função. Então, a derivada segunda da nossa função vai ser a derivada disso aqui. Então, a derivada disso vai ser, então, derivando 2x dá 2. Então, a gente não pode pegar o caso de fronteira. Então, vai ser 2 se o x maior que zero. Então, isso aqui será 2 se o x for maior que zero. Analogamente, será menos 2 se o x for menor que zero. Agora, no caso de fronteira, a gente precisa checar. No caso, x igual a zero, que é o que está entre os dois, precisamos ver o que acontece com a derivada segunda. Então, a derivada segunda agora, ó, em zero, vamos ver como é que fica. Então, a derivada segunda em zero é o limite quando o x vai para zero. Então, aqui seria f de x, só que no caso, a nossa função agora já é a derivada primeiro. Então, ao invés de f de x, a gente coloca f' de x, que é a função que a gente está derivando. Menos f' de zero sobre x menos zero. F' de zero é zero, né? Então, f' em zero tem resultado zero. Então, aqui a gente pode fazer assim. Então, vai ficar limite, x indo para zero, de f' de x. E esse f' de zero é zero, a gente nem precisa escrever, sobre x. Agora, quando vai para zero, pode ir tanto pela direita quanto pela esquerda. Vamos ter que dividir em dois casos. Então, primeiro, o limite, quando x vai para zero pela direita, de f' de x menos, de f' de x sobre x. Indo para zero pela direita significa ser maior. Então, já que é maior, nós vamos ter que utilizar 2x. Então, isso aqui será 2x sobre x, para cortar esse com esse,
o resultado é 2. Pela esquerda vai ficar assim, limite x indo para 0 pela esquerda de f' de x sobre x. Então, isso dá o limite x indo para 0 pela esquerda. Então, pela esquerda significa ser menor que 0. Se é menor que 0, a forma que nós vamos utilizar é menos 2x. Menos 2x sobre x. Então, aqui a gente pode cortar, vai ficar menos 2. Então, pela direita nós temos 2, pela esquerda nós temos menos 2. Esses limites não são iguais. Como eles não são iguais, esse limite aqui não existe. Se esse limite não existe, essa nossa função, ela não é derivável de segunda ordem, ela não é derivável em zero. Então, a gente tem isso aqui. Então, nós temos que a derivada segunda é 2, se o x for maior que 0, menos 2, se o x for menor que 0, e ela não está definida no zero. A derivada segunda não está. E, finalmente, a derivada terceira será assim. Então, vai ser a derivada disso, se o x for maior que 0, vai ser a derivada disso, se o x for menor que 0. Aqui é constante, deriva da zero, aqui é constante, deriva da zero. Então, de qualquer maneira, a derivada será zero. Então, vai ser 0. Deixa eu escrever assim mesmo. Se o x for maior que 0, ou 0 também, se o x for menor que 0. A gente poderia ter escrito assim, é 0, c, x, diferente de 0. No zero isso não está definido como nós já vimos. E agora sim nós temos todas as formas da derivada. Então, a derivada terceira é essa aqui. Derivada segunda é essa. E a derivada primeira é essa aqui. A última função do nosso exercício é a função f de x. Só para escrever essa letra f. E a função f de x igual a x ao quadrado mais 3x. Se o x for menor que ou igual a 1. E aqui 5x menos 1. Se o x for maior que 1. Derivada primeira. Então, a gente vai derivar isso aqui, fica 2x mais 3. Lembra que a gente não pode pegar 1 por ser um caso que está entre os dois. Então, isso aqui acontece se o x for menor que 1. E aqui vai ser a derivada disso. Se o x for maior que 1. Agora, vamos ver o que acontece no 1. Então, no 1, isso aqui é o limite, x tendendo a 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Então, isso dá o limite, x indo para 1. Então, agora f de x a gente vai ter que trocar, né? Então, pode ser tanto essa forma aqui, quanto essa forma de baixo, a gente vai ter que separar depois. Agora, f de 1 é fixo, então f de 1 a gente pode escrever. Então, f de 1 vai estar incluso nessa parte de cima, por ser igual a 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 3. 1 ao quadrado mais 3 é 4. Então, teremos f de x menos 4 sobre x menos 1. Agora, vamos ver se esse limite existe, ou seja, se os limites laterais existem e são iguais. Então, calculando os limites laterais, limite, quando x tende a 1, pela direita, de f de x menos 4 sobre x menos 1,
Agora, como está tendendo pela direita, quer dizer que é maior. Se é maior, nós devemos utilizar a forma, aliás, é função, né? Então, 5x menos 1. Então, essa é a expressão da função que nós temos que utilizar. Então, isso será limite, x indo para 1 pela direita, de 5x menos 1, menos esse outro 4, sobre x menos 1. Fica o limite, x indo para 1, de 5x, 1 pela direita, 5x menos 5, sobre x menos 1. E agora a gente pode colocar em evidência o 5 no numerador, x indo para 1 pela direita, põe o 5 em evidência, fica x menos 1 sobre x menos 1. E isso aqui dá 5. Então, esse é o limite pela direita. Vamos ver o limite pela esquerda. De f de x menos f de 4. Não vou copiar essa expressão novamente. A gente já pode substituir a função pela forma dela, né? Então, como está indo pela esquerda, então pela esquerda é menor que 1. Então, agora a função é x ao quadrado mais 3x. Aqui a gente pode colocar assim, então, x ao quadrado mais 3x, que é a forma da função, menos 4 sobre x menos 1. Certo. Ok. Aqui em cima nós temos uma expressão de segundo grau, nós devemos fatorá-la. Então, limite, estendendo a 1 pela esquerda. Para fatorar isso, vai ficar o coeficiente a, que é o número 1, que multiplica x menos uma raiz, x menos outra raiz. Nós devemos calcular as raízes dessa função do segundo grau. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Essas raízes podem ser encontradas por fórmula de Bhaskara mesmo, ou por soma e produto, ou por alguma outra técnica que você conheça. Eu vou por soma e produto. Produto é c sobre a, então, menos 4 sobre 1. E a soma, menos b sobre a, então, seria menos 3 sobre 1. Consegue pensar em dois números que, quando a gente multiplica, dá menos 4, quando a gente soma, dá menos 3? Em geral, é mais fácil começar pelo produto. Então, 1 e 4 parece uma boa opção. Para dar a soma menos 3, as raízes têm que ser menos 4 e 1. Vamos ver se dá certo? Então, multiplicando dá menos 4, ok. Somando dá menos 3. Então, essas são as nossas raízes. Menos 4 e 1 mesmo. Então, a gente pode colocar aqui o menos 4 e aqui o 1. Então, continuando, aqui embaixo, x menos 1. Podemos cortar esses dois. E agora isso aqui vai ficar limite de x mais 4, quando x tende a 1. Isso é 5 também. Quer dizer que os dois limites existem e são iguais, ó, 5 e 5. Então, esse limite aqui existe e é igual a 5. Esse limite é a nossa derivada. Então, a gente pode incluir aqui, né? 5 se x for igual a 1, ou inclui aqui. Poderia ser incluso aqui também, né? Porque se o x for igual a 1, substitui aqui, seria 2 vezes 1 mais 3, que dá 5. Então, tanto faz. Onde você quiser incluir o caso 1, pode incluir. Eu vou incluir no de baixo só porque já tem a forma do 5 direto. Então, essa foi a derivada primeira. Agora, vamos para a derivada segunda. Que vai ser a derivada desse caso aqui, ó. Então, será 2. Então, a gente vai derivar isso, né? Então, vai ser 2 se o x for menor que 1. Será 0 se o x for maior que ou igual a 1.
só maior, né? O igual a 1 não pode ser incluso por ser um caso que está entre os dois. E agora no 1 a gente precisa fazer. De cara aqui, já dá para ver que não vai ser definido em 1. Por causa do seguinte. Então, fazendo o gráfico dessa derivada, ela viria assim, na altura 0, até o x igual a 1, depois ela salta para o 1, contrário, né? Então, ela é 0 depois do 1, bolinha aberta, e ela é 2 antes do 1. Então, no 1, ela não está definida, mas vamos fazer essas contas rigorosamente. No 1, então a gente vai ter que calcular assim. A f' de 1 é o limite, x tendendo a 1. Agora é a derivada segunda, né? F duas linhas de 1. Então, a função que a gente está derivando é a própria derivada. Então, f' de x menos f' de 1 sobre x menos 1. Então, isso será o limite, quando x vai para 1. F' de 1. Quem é f' de 1? F' de 1 é 5. Né? Então, f' de 1, que é 5, sobre x menos 1. Vamos fazer agora os limites laterais para ver se esse limite existe. Então, limite lateral pela direita, limite x tendendo a 1 pela direita, de f' de x menos 5 sobre x menos 1. Como está indo pela direita, significa ser maior. Sendo maior, essa expressão que a gente tem que utilizar. Então, 0 sobre x menos 1. Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Então, temos o limite, x indo para 1 pela direita, de menos 5 sobre x menos 1. Isso aqui vai ficar 0 sobre infinito. Aliás, vai ficar menos 5 sobre 0, né? Menos 5 sobre 0. Isso aqui é uma indeterminação. Então, esse limite, ele não existe. Quando a gente está fazendo limites, especialmente em derivadas, e a gente chega a alguma coisa assim, uma constante sobre 0, e ele não tem como fatorar nada em cima, esse limite não existe, ok? Então, em 1, de cara, esse limite aqui não existe. Bom, então, em 1 não existe, somente assim mesmo. E agora, a derivada terceira. Será derivada de constante, que é 0, ou derivada de constante, que é 0. Então, nesses dois casos, a gente pode resumir, como foi feito no último exercício. Podemos resumir para 0, se x diferente de 1, e finalmente terminamos.